é a deputada Jandira Fegali, deputada federal do PCdoB do Rio de Janeiro, que é a nossa próxima convidada, e vem junto com a gente para falar, né, deputada, sobre isso, porque como a gente vem comentando aqui, bom dia para a senhora, a gente nem imaginava, quando a gente viu a notícia do CID, que era relacionada ao cartão de vacinação, a essa fraude da vacinação do Covid. A gente imaginava que era pelas joias ou outros processos que Bolsonaro é acusado. Mas, como a gente vem dizendo aqui, ele vai se reunir agora com os advogados, com os seus apoiadores, e a gente nem faz ideia do que vem por aí. Deixa eu só antes aproveitar e me despedir aqui do Guilherme. Sei que o Guilherme tem que ir para fazer... Oi, Vamos de novo, então, minha gente. Perdão. Bom dia, seja bem-vinda. E eu vou passar a primeira pergunta, então, para o Guilherme. Depois eu faço a minha pergunta, porque o Guilherme precisa ir para fazer suas apurações. Então, vamos lá, Guilherme. Ia ser descortesia, né, deputada, perder a chance de fazer uma pergunta para a senhora. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia para vocês. Não sei se vocês estão me ouvindo, então? Estamos te ouvindo super bem. Bom dia. Bom dia, Eduardo. Obrigado. Bom dia, Vivian. Bom dia, Guilherme. Bom dia. Vamos lá, Gui. Vamos ficar... Para a gente ficar nesse tema do Bolsonaro, que se impôs, eu queria lhe perguntar... olhando o que aconteceu, essa operação da maneira que aconteceu, isso, aos seus olhos, pode ser... a gente pode estar se aproximando do momento de a gente ver o Bolsonaro preso? Tem clima político para isso? Ou isso haveria o risco de trazer um convulsionamento para o país, considerando que ele ainda tem muitos apoiadores? Olha, eu penso que... são apoiadores mais intimidados, até porque tem sendo instalada, né, que também é uma sustentação de apuração. Existem já 300 réus, né, definidos pelo Supremo Tribunal Federal. Existiram prisões importantes do 8 de janeiro. Veja que a chegada de Bolsonaro no aeroporto não foi uma chegada triunfal, né? Todo mundo aqui anunciava no Parlamento Brasileiro 10 mil pessoas na rua e foram 300. Então, os apoiadores de Bolsonaro já estão também com medo, né, do que pode acontecer com eles diante de tudo que já aconteceu a partir da ação também do governo, né, e do Ministério da Justiça, das ações que também estão sendo tomadas a partir de uma ação contundente as ações golpistas e contra o Estado Democrático de Direito. Então, também os acampamentos foram desfeitos, também não está simples agir tentando convulsionar o país contra a democracia. Então, as pessoas também estão tendo dificuldade de agir como agiam antes. Então, se essa quantidade de denúncias que estão aparecendo de atos de corrupção de Bolsonaro, as joias, tudo isso também leva muita gente a compreender o que é Bolsonaro, né? As suas ações de corrupção, tudo isso também vai levando as pessoas a terem dificuldade de fazer a sua defesa como faziam antes. Então, uma parcela que é fundamentalista pode até tentar agir, mas a parcela que faz defesa assim, meio atordoada desse processo, como gado que seguem essas ações de Bolsonaro, esses chamamentos, também já não vem mais, né? Também tomam uma certa distância dessa defesa. Então, não é mais a mesma coisa que era antes ir para a rua para defender Bolsonaro. Então, eu acho que essa coisa de convulsionar o país já não é mais a possibilidade que Bolsonaro tem na defesa dele. Muito bem, deputada, eu vou liberar o Guilherme, tem muita apuração para fazer. Guilherme, se você precisar voltar a qualquer momento com novidades, por favor, a gente te aguarda e agradece aqui. Obrigada e até breve, então. Um beijo para você. Vamos ficar dando F5 na coluna aqui, viu? Bom programa. Obrigada. Tá certo. Obrigado, bom programa. Deputada, enfim, quem sou eu aqui para sugerir coisas para uma das mentes mais brilhantes que a gente tem no parlamento, que está aqui com a gente. Eu sempre falo isso, então as pessoas sabem da admiração que eu tenho pela Jandira. Mas eu acho, já sugerindo, que é o momento de estreitar a comunicação com parlamentares americanos, Alessandro Ocasio-Cortez,
com Bernie Sanders. É muito importante, eu acho, estreitar essa comunicação para lá, porque isso lá eu tenho certeza que vai virar um escândalo. Isso lá eu tenho certeza que vai virar um escândalo. Porque quando eles... porque o império é assim, né? O império não gosta de ser feito de trouxa. O império não gosta de ter sido passado para trás. O império não gosta de ter feito papel de mané. E foi isso que fez. O império fez papel de trouxa. O império, pelo que a gente está vendo aqui, das notícias que saíram até agora, o império foi enganado por Bolsonaro, sendo que lá foi o lugar onde mais morreu gente no mundo por conta de Covid. E Bolsonaro enganou eles nesse tema. Eu acho que é o momento de se comunicar com vários parlamentares que eu tenho certeza que vão ficar indignados e que provavelmente vão trazer republicano, democrata, vão trazer todo mundo, porque ele passou para trás o império com essa mentira dele. Eu acho que é um movimento para se fazer, deputado. Não, não tenho dúvida, Eduardo. Assim que eu vi as notícias e vi as razões da busca e apreensão, porque quando nós vemos a notícia busca e apreensão na casa de Bolsonaro, a primeira pergunta é por quê, né? Porque, como vocês comentaram aqui, quando abri aqui o computador para entrar aqui na entrevista, eu estava ouvindo vocês e vocês tiveram a mesma dúvida que eu. A busca e apreensão foi por quê? Joia, porque é tanta denúncia de corrupção de Bolsonaro que eu já imaginei a busca e apreensão por várias razões. Quando eu vi a razão, né, da busca e apreensão, a primeira coisa que eu pensei foi isso que você pensou aí, né? Quer dizer, enganaram os Estados Unidos. Né? E aí a gente começa a pensar que iniciativas possíveis. Né? E quando você fala isso, foi a primeira coisa que eu pensei, como o parlamento americano deve estar reagindo a essa notícia, que, obviamente, essas notícias chegaram lá muito rapidamente também. Né? A primeira coisa que eu pensei é como é que os deputados americanos e os senadores americanos receberam esta informação. Né? Então, a primeira coisa é tentar enxergar e tentar compreender como eles agiriam ou podem ainda agir diante desta informação. E, certamente, alguma coisa eles devem estar pensando o que fazer, né, diante disso. Então, claro que eles devem estar esperando a nossa atitude, mas a gente pode pensar também o que pode ser feito a partir de lá. Né? Então, eu acho importante esse contato, sim, né, com o parlamento americano e com os parlamentares que receberam esta informação para tentar entrosar iniciativas. Né? Então, é importante essa sugestão. E a primeira coisa que eu pensei quando vi a informação é o que eles estão pensando sobre o que Bolsonaro fez, estando lá sem vacina. Né? Em tese, é o que ele informa, né, que não se vacinou e a família não se vacinou. Como é que eles estão pensando diante da falsificação de cartões de vacinação para entrar e permanecer naquele país. Então, é importante, sim, o contato e a compreensão do que eles pensam fazer sobre isso. Tem mais apuração, a gente está fazendo em tempo real aqui, deputada. Primeiro, é um prazer ter a senhora aqui. Eu, como Edu, sou um grande admirador da senhora. Então, é um prazer ter você nesse dia especificamente, onde a gente fala sobre esse tema muito importante. A gente continua com as apurações em tempo real. A Mônica Bergamo trouxe agora mais uma informação de que os advogados do Bolsonaro vão orientar o Bolsonaro a ficar em silêncio sobre esse caso. Afinal, né, Vivian? A desculpa foi mal, estava doidão, já foi usado uma vez, não dá para usar de novo, né? Então, o Bolsonaro certamente vai ter que responder, mas vai ser orientado em ficar em silêncio. Eu queria te perguntar, deputada, a reação do bolsonarismo costuma ser sempre muito violenta quando o Bolsonaro é atacado pessoalmente. Aí no parlamento, vocês esperam uma reação dura por conta dessas prisões? Parece que o Bolsonaro convocou aliados, advogados, parece que o núcleo duro do bolsonarismo sentiu muito com tudo isso, né? Não, eles têm tido uma estratégia aqui que é diária, é cotidiana. Como eles não têm mais o governo, eles concentram a reação deles no parlamento para ter repercussão de rede social. Então, diariamente aqui, eles se inscrevem nas primeiras intervenções aqui do plenário e eles falam 20, 30, 40 seguidos aqui, falando absurdos, né? Bobagens, mentiras. Eles produzem fake news diariamente aqui. E hoje não será diferente, eles virão com tudo.
vão agredir o Supremo, como sempre, vão agredir a esquerda, como sempre, e vão fazer a defesa do mito deles, como sempre também, né? Então, é o que eles vão fazer hoje, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E nós vamos ter que fazer o contraponto aqui no plenário também, né? Às vezes a gente valoriza, às vezes a gente não valoriza, a depender do assunto e da intervenção. Mas Saiu hoje agora... nós vamos ter que reagir. Saiu agora uma matéria no Metrópolis, né, do Rodrigo Rangel, falando exatamente o que eu falei na abertura do programa. Exatamente, aqui, ó. Bem além das vacinas. Operação sufoca e avança sobre o núcleo duro de Bolsonaro. Prisões e buscas permitirão aos investigadores avançar sobre os segredos mais bem guardados do presidente. Fica com a gente no ICL que tu não perde uma, meu irmão. No ICL é isso aí, a gente dá um passo aqui, a gente dá um passo, depois você vai ver o passo em tudo que é lugar. Muito boa matéria, mas é isso, deputada. Porque as investigações sobre 8 de janeiro podem ser impactadas pelo que as pessoas vão achar. As investigações em relação às joias podem ser impactadas. Os personagens são os mesmos. As gavetas são as mesmas. As escrivanias dos armários são os mesmos. Eduardo, deixa eu te falar. Quando eles pegam o celular do Bolsonaro, da Michelle, qualquer fio que se pegar desse cidadão, se é que pode se chamar de cidadão, pode chegar a qualquer coisa. É a história da CPMI. Toda CPI a gente sabe como começa e não sabe como ela termina. Eu me lembro da CPMI do Collor, toda CPMI que você abre, ela começa de um jeito e pode terminar de outro, ela pode dar em qualquer coisa. Então, qualquer fio que se puxa, você pode chegar aos crimes mais graves que esses caras cometeram. São as mesmas pessoas, né? São as mesmas pessoas, né? É isso. São os mesmos personagens. São as mesmas pessoas. Então, quando você abre uma investigação, você pode chegar a coisas gravíssimas, gravíssimas. Você pega um celular, você pega um computador, qualquer coisa que você abrir sobre esses caras, quebra de sigilo, qualquer coisa, você vai muito além do cartão da vacina. O cartão da vacina vamos dizer assim, é a cereja do bolo, né? É a ponta do iceberg. Você pode chegar a muita coisa. E é o que vocês estavam dizendo, o Anderson Torres estava lá quietinho, tentando proteger. Na hora que prende outros caras e que essa coisa pode explodir, pode abrir, todo mundo pode abrir o bico e pode começar a falar. Então, é óbvio que nós vamos ter que chegar, em algum momento, na prisão desse cara. Isso é um criminoso quanto mais. É crime contra a vida, é crime contra o erário público, é contra a saúde pública, é contra tudo. Tem aí uma lista do Código Penal onde ele pode ser encaixado e ele não tem mais imunidade. E tem uma consequência política, vocês podem ter certeza que o Tarcísio vai começar a se afastar dele, por exemplo. Vocês podem ter certeza, às vezes não é aquele negócio que é óbvio para disfarçar, mas vocês podem ter certeza. Até o Zema, que tinha colado com tudo, vai começar. Cláudio Castro, esse vai ser um dos primeiros, porque esse já fez questão. Ele vai se isolar politicamente. O negócio chegou num ponto de não retorno. Você entende 100 vezes mais de política do que eu? Não faz sentido esse pensar dessa maneira, que ele vai começar a ser abandonado politicamente? Todo mundo que está na gestão, que precisa administrativamente do governo central, que precisa assim, sobreviver politicamente, não vai ficar colado num cara desse que está cada vez mais sujo, mais do que pau de galinheiro. Então, as pessoas vão se distanciar. Isso tem uma mudança no quadro político nacional, nos quadros regionais. Vem a eleição de 2024, os prefeitos vão se afastar também. Vai ter uma série de lideranças políticas que vão tomar distância, né? Muita gente que está dentro do brasileiro, inclusive, que ainda faz defesa de Bolsonaro, também se distancia. Os que ficam grudados são esses fundamentalistas aqui. Ou os que estão envolvidos, né? Ou os que estão envolvidos e não querem cair junto, né? Não tem muito jeito. Tem rabo longo, né? Aquela cauda comprida. Isso. Que não tem muito jeito. Mas quem puder ficar longe, vai ficar longe. Até porque alguns estão tão envolvidos na confusão que não tem mais como descolar, né? Vão ter que pegar tem um monte de gente aí correndo atrás de advogado já, né? Para ver como é que se defende. Sobre isso, até, deputado, que eu queria trazer um ponto, ainda na coluna do Rodrigo Rangel, que ele fala o seguinte, ele faz um lembrete, né? A operação tratou de cercar
cuidadosamente figuras muito importantes que nos últimos tempos compunham o núcleo duro do bolsonarismo, né, integravam o staff imediato do presidente, estavam muito próximos a ele. E aí eles lembram aqui o seguinte, que o militar Marcelo Câmara, que foi um dos alvos, né, e que foi preso hoje, ele era conhecido por coordenar o que Bolsonaro costumava chamar de sua ABIN particular, uma espécie de núcleo de inteligência montada que servia pessoalmente ao ex-presidente. Então, o presidente tinha, conforme ele mesmo dizia, a sua ABIN particular. E o Marcelo Câmara era o responsável e foi preso hoje. Então, ele deve ter muitos esclarecimentos importantes para prestar e pode ser mais um homem-bomba de Bolsonaro, não, deputada? Pode sim, não tem dúvida. Porque essa história de delação premiada, de abertura de informação, ou seja, esse fio aí pode ser muito comprido e muito longo, né? Vai pegar militares, vai pegar... Ou seja, tem muita ainda, e eu espero que se abra essa caixa. Quer dizer, o nível de militarização do governo, de politização de Forças Armadas, de envolvimento de gente desses comandos, isso é um negócio muito sujo que aconteceu no país, né? Muito envolvimento de gente de alto escalão, de comandos militares. Isso aí é um envolvimento muito nojento. O que aconteceu no Brasil nos últimos tempos é algo nojento e precisa ser desvelado. É importante que o país conheça, que o mundo conheça o que aconteceu. Até porque a extrema-direita ela tá tentando crescer no mundo inteiro, não é só no Brasil. E é bom que se desmascare, que se veja o que está acontecendo, porque isso não é importante só para o Brasil. É importante que isso seja desmascarado para que a extrema-direita mundial tome, desculpe, porrada. Eu estava em Portugal agora, na comitiva do presidente Lula, e pela primeira vez, o 25 de abril, vivenciou uma extrema-direita querendo aparecer. Aquele dentro da sessão solene da Assembleia da República Portuguesa, levantando cartazes contra o presidente Lula, inclusive uma mulher dentro desse grupo que ficou isolado dentro da sessão, lugar de ladrão na cadeia, tentando criar um fato, e eles usam as mesmas bandeiras, a mesma palavra de ordem no mundo inteiro. Eles são a mesma coisa no mundo todo, do ponto de vista da tentativa do seu crescimento. Entre 11 e 13 de maio agora, eles estão chamando um congresso dessa extrema-direita em Portugal, coisa que lá, nesses últimos 49 anos, nunca aconteceu, e Bolsonaro está convidado para esse encontro. Então, quando você bate num cara desse no Brasil, você indo nessa tentativa de crescimento da extrema-direita no mundo. Então, quanto mais você desmoraliza e desqualifica uma coisa dessa no Brasil, isso é importante como repercussão para o mundo. Então, é muito importante que no Brasil isso aconteça e que se desqualifique uma figura como essa e que se prenda uma figura como essa e que se mostre o que ele significa, porque isso tem impacto para a geopolítica mundial, isso tem impacto para essa extrema-direita no mundo. Eu estava lá e estava pensando nisso aqui. Quando eu vi isso acontecer lá, esse tal de André Ventura, que é um cara jovem, que tenta fazer crescer essa extrema-direita em Portugal, como a gente está vendo isso na Hungria, como está vendo isso na Espanha, como está vendo isso acontecer no mundo, é muito importante que se arrebente essa extrema-direita no Brasil, porque isso tem repercussão para o mundo todo. É muito importante isso acontecer aqui. Isso tem repercussão no mundo todo, mas também tem no Rio de Janeiro, né, deputada, que é o seu estado. Mais um dos nomes envolvidos nessa operação é um colega seu de bancada do Rio de Janeiro, é o deputado federal Gutenberg Reis, que também foi alvo de busca e apreensão. Assim como o Bolsonaro, o Reis foi alvo de um mandado dele, né, que é o prefeito que foi preso, né? O irmão dele, que foi alvo de um mandado de busca e apreensão, segundo fontes da PF, ouvidas pelo Igor Gadelha, que trouxe essa apuração, ele também teria adulterado a sua carteira de vacinação em relação à Covid-19. Como a deputada lembrou, o Gutenberg é irmão do ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, que deixou o cargo em 2022 para tentar ser visto do Cláudio Castro, mas foi preterido. É curioso o Bolsonaro ter escolhido uma cidade na Baixada Fluminense, onde ele tem uma área de influência muito grande para esse esquema criminoso, né, deputada? O estado do Rio de Janeiro é o estado de Bolsonaro, né? Onde
a reação dele e a força dele não é pequena. Ele ganhou de novo nas eleições de 2022. Quer dizer, reduziu a sua votação, mas ainda ganhou. Ganhou na cidade do Rio de Janeiro também, né? Ele ganhou em quase todo o estado, na Baixada Fluminense, com muita força, né? Tem uma base de prefeitos importante, inclusive o prefeito Washington Reis, que já tem condenações, inclusive, condenações mesmo de crimes, né, contra a administração, já foi condenado, teve que abrir mão da vice de Cláudio Castro por conta dessas condenações. Na Baixada Fluminense toda, Bolsonaro ganhou na cidade do Rio de Janeiro, ganhou na maioria dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Então, nós vivemos lá tem uma base de milícia muito grande que apoia Bolsonaro, né? Então, é uma situação muito difícil no estado do Rio de Janeiro nós vencermos superarmos essa base. Nós estamos tentando fazer isso com muita força. Temos tentado superar essa dificuldade e não é simples, não é fácil. A milícia hoje tem um peso muito grande eleitoral no estado do Rio de Janeiro. Tem bairros inteiros no Rio de Janeiro onde a gente não consegue entrar para fazer campanha por conta desse peso, dessa ocupação da milícia lá nos nossos territórios. A população vive intimidada, vive com medo, não é fácil. Então, nós vamos levar ainda alguns anos para superar essa dificuldade. E Bolsonaro surge com força no estado do Rio de Janeiro e ocupa ainda nacionalmente ainda uma base que nós vamos precisar vencer. Não é fácil. Deixa eu só lembrar as pessoas, você que está chegando agora, hoje um dia assim, muito importante, um dia histórico mesmo, uma bomba, o ajudante de ordens, a pessoa mais próxima a Bolsonaro, uma pessoa que, como o nome diz, tem como função cumprir as ordens, ajudar que as ordens sejam cumpridas do Bolsonaro, ele foi preso, uma figura que vocês vendo na tela vão lembrar, ele aparece sempre nos eventos, nas cerimônias, enfim, nas visitas de Bolsonaro ao lado dele. Ele foi preso numa operação que está investigando a falsificação da condição vacinal das pessoas dentro do sistema do Ministério da Saúde. Em outras palavras, um esquema que falsificava, dando para as pessoas ali um certificado de que elas tinham sido vacinadas quando não tinham. Envolvido nesse escândalo, envolvido nessa investigação, várias pessoas próximas a Bolsonaro, vários assessores, seguranças de Bolsonaro e, ao que parece, Bolsonaro e a filha dele, com esse certificado falso, né? Teria entrado nos Estados Unidos, teria viajado, enfim, para vários lugares, e são muitos crimes que podem estar envolvidos nessa situação. Essas pessoas que estão sendo investigadas por esse caso são nomes também recorrentes em outras investigações, como o caso das joias, né, como o caso dos protestos terroristas ali, antidemocráticos de 8 de janeiro, não todas, claro, mas várias dessas pessoas envolvidas. Então, espera-se muitas novidades aí no curto prazo. Eu quero fazer uma pergunta, deputado, que é o seguinte: ontem a gente viu no Congresso ali uma derrota, né? Uma derrota daqueles que queriam ver o projeto das fake news, né? Que combate as fake news, o PL que combate as fake news, aprovado. Isso pode ser interpretado, né, como uma fraqueza ali do Lira ou do governo, ou, enfim, mostrar ali a força que as tais big techs, eu não gosto de usar esse nome, que tem nome, é Google, é Facebook, etc., a força dessas empresas, mas o governo não conseguiu aprovar o que ele queria. A pergunta do ponto de vista político, você acha que essa operação que está acontecendo hoje pode dar uma sacudida nas placas tectônicas ali do poder? Ou seja, pode ajudar de alguma maneira ou alterar ou atrapalhar as forças políticas do parlamento, por exemplo? Eduardo, vamos só repor um pouquinho aqui a informação de ontem, né? Seria importante a gente não caracterizar o projeto como um projeto do governo. Só para a gente repor, desculpe, porque
Claro, o governo estava apoiando o projeto porque é um projeto muito importante para a sociedade brasileira, né? É um combate ao crime nas plataformas digitais. Então, é uma posição correta o governo apoiar esse projeto, coisa que o Bolsonaro nunca apoiou, nem apoiaria, até porque a base dele é uma base o núcleo bolsonarista é um dos partícipes dos crimes, né? Então, o Bolsonaro nunca apoiou esse governo. E eu quero, assim, de alguma forma, reconhecer que o Arthur Lira sempre apoiou esse projeto, né? Mesmo tendo sido, em muitos momentos, parceiro do Bolsonaro, né? O Arthur Lira, mesmo quando o governo era o governo Bolsonaro, apoiou esse projeto, né? É bom a gente reconhecer isso e dar esse testemunho, né? Mesmo quando o governo era Bolsonaro, ele nos ajudou naquela urgência e a gente perdeu por pouquíssimos votos a urgência na primeira vez que a gente tentou votar. Então, esse projeto já tem 3 anos que a gente batalha por ele, né? São 3 anos de debate. Ele é originalmente um projeto do Senado. O autor é o senador do Cidadania, o senador Alessandro Vieira. O relator foi aquele Ângelo Coronel. E no Senado não ficou um bom projeto, foi um projeto ruim, foi muito criticado, apesar da boa intenção. Ele veio para a Câmara, o Orlando assumiu a relatoria e tem 3 anos de debate. Já participaram 72 especialistas, 15 audiências públicas, veio debatendo com todas as bancadas, foi, voltou, alterou já o texto várias vezes. E a construção dele passou já por debate em tudo que foi bancado aqui. Agora, o lobby, a pressão da Google, como você diz, Google, Facebook, e com a entrada do direito autoral no texto, aí agora entrou Spotify, Netflix, entrou muita gente contra, esses gigantes, né, entraram num lobby pesado contra, cometendo crimes também, né? A Google, o Spotify a cada 10 minutos falando contra o projeto, para quem está ouvindo música, a Netflix entrou, todo mundo entrou, os streamings todos entraram. Uhum. Então, assim, é um lobby muito pesado contra. Né? Jandira, olha só, desculpe te interromper, mas o Guilherme acabou de voltar aqui. Ele tem uma notícia, breaking news aqui, uma notícia que acabou de sair, tá? E o Guilherme está fazendo essa apuração junto com o Metrópole. Me perdoe. Diga, Guilherme. Diga, Guilherme. Não, sem problema. Não, você está falando de fake news, eu vim trazer uma notícia verdadeira para a gente dar uma equilibrada. Ainda bem. Não, é uma coisa que é a cara do governo Bolsonaro. A investigação de hoje só aconteceu por causa de uma operação tabajara do ex-ministro da CGU, Wagner Rosário. Havia um pedido pendente na CGU de resposta sobre o cartão de vacinação do Bolsonaro, isso em dezembro do ano passado. E o Wagner Rosário solicitou ao Ministério da Saúde o cartão de vacinação para ele, Wagner Rosário, ver. A razão dele ter feito isso, ele tem que vir a público explicar, porque não existe isso de um ministro da CGU pedir ao órgão a informação que o cidadão está solicitando para ele ver a informação antes de divulgar. Mas, enfim, quando ele pega o cartão de vacinação, ele vê a data, ele primeiro se impressiona que tem a vacinação do Bolsonaro ali, o Bolsonaro publicamente vinha dizendo que não tinha se vacinado, e ele vê a data que tinha a vacinação e vai para a internet, busca e vê que o Bolsonaro não esteve em Caxias naquele dia. E aí ele instaura uma investigação na CGU acreditando que havia ocorrido um ataque hacker aos sistemas do Ministério da Saúde e uma inclusão indevida do cartão de vacinação, no cartão de vacinação do Bolsonaro, dessa falsa dose de vacina. E aí, por isso é que a gente está tendo essa operação hoje. Porque o Vinícius Carvalho, ministro-chefe da CGU, quando em janeiro chega e tem as mesmas pendências dos pedidos para serem respondidos de acesso ao cartão de vacinação do Bolsonaro, ele é informado pelos técnicos da CGU que o Wagner Rosário tinha aberto aquela apuração dias antes, em dezembro. Ele pega aquilo, encaminha para a Polícia Federal e eles começam a trocar a figurinha. E dá no que deu hoje nessa operação. Então, o Jair Bolsonaro todo dia tem que agradecer ao seu ex-ministro Wagner Rosário, porque se a Polícia Federal bateu na casa dele hoje, foi graças ao seu ex-ministro da CGU, Wagner Rosário.
Meu Deus. A gente tem 16 nomes que são nomes investigados e 6 presos. A gente já passou aqui 4 nomes das 6 pessoas que foram presas, ainda falta a apuração de 2 nomes. Mas o William está fazendo uma apuração paralela aqui, né, William? Você vai trazer para a gente agora, desses 16 nomes que estão sendo investigados, você vai fazer alguns links aí relacionados a Bolsonaro, né? Isso, então a gente já tem os 16 nomes dos que sofreram busca e apreensão, e a gente tem os 6, como você falou, 4 a gente já sabe quem são. Alguns dos nomes que estão nessa lista incluem 2 funcionárias da Prefeitura de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. São elas Camila Paulino Alves Soares, que trabalhava na Secretaria de Saúde, e Cláudia Helena Acosta Rodrigues da Silva, que era chefe de informática da Prefeitura de Duque de Caxias. Um outro nome que está nessa lista, que também foi alvo, é Ailton Gonçalves Moraes Barros, conhecido como Ailton Barros. Ele se apresenta nas redes sociais como 01 de Bolsonaro no Rio de Janeiro. Ele foi candidato a deputado federal pelo PP nas últimas eleições, fez 6 mil votos, não foi eleito. Mais um que está na lista é o Marcelo Moraes Siciliano. Olha ele aí. Marcelo Siciliano apareceu. Meu irmão, não tem, assim, se você for procurar, só a mesma minhoca, cara. Você dá uma enxadada de um lado, é a minhoca. Aí você dá do outro, é a mesma minhoca que aparece. O Marcelo Siciliano também é deputado, chegou a ser acusado de ter mandado matar Marielle, mas era uma testemunha plantada, então o Marcelo Siciliano não chegou a ser acusado formalmente por conta desse crime. Então a gente já tem essas pessoas identificadas por enquanto, dessa lista dos 16 que foram publicados até agora. Por fato, a gente sabia ainda a identidade de mais alguma dessas pessoas. Uns são assessores de Bolsonaro. Também foi, além do Mauro Cid, a lista completa tem Jair Messias Bolsonaro, a Michele Bolsonaro, o Mauro Cid e a mulher do Mauro Cid, que é a Gabriela Cid, e aí os assessores, esses nomes que a gente citou por enquanto, além do Gutenberg Reis, que a gente já tinha falado, que é deputado federal do MDB, irmão do ex-prefeito de Duque de Caxias. Então, são esses nomes que a gente tem por enquanto. Durante o programa, a gente vai trazendo mais identidades. Muitos nomes ali de Duque de Caxias, né? Só um ponto, deputada, vai ser difícil manter sob controle tanta gente, hein? Vai ser difícil combinar uma versão com 20 pessoas. Entendeu? Vai ser difícil. Não tem como. Isso aí, o Guilherme, é o que a gente falou mais cedo. O negócio está passando de um ponto de não retorno. Você não acha, deputada, que vai ser difícil agora controlar dano para o governo? Para o ex-presidente? Muito difícil. Você não controla, porque as pessoas tentam se salvar, né? E nem todo mundo tem o compromisso ideológico, né, com o Bolsonaro. Isso aí não tem controle, não. Eu acho também muito difícil que segure a boca de todo mundo, né? E aí, quando um começa a tentar se salvar, um monte de gente faz a mesma coisa. E aí vai explodir. A tendência é explodir. Eu acho. Guilherme, você tem alguma atualização para a gente da chegada da tropa de choque de Bolsonaro a Brasília? Ainda não. Eu sei que ele convocou, Vivi, mas ainda não sei de notícias de terem chegado, não. Devem ter deslocamento, né? O assessor de imprensa, por exemplo, o Fábio Weingarten, mora em São Paulo, deve estar a caminho de Brasília, por aí vai, né? Ainda está muito cedo, né? Eles devem estar em trânsito para Brasília nesse momento. A gente tem mais... Eu estou em Brasília, né? Eu estou em Brasília. Nós vamos ver aqui se vai chegar e quantos. Avisa a gente, deputado. Qual a repercussão que você teve até agora com os seus colegas, Jandira? Está todo mundo meio que surpreso ainda, ou não? Você ainda não teve muito tempo? Não dá para saber ainda, não dá para saber ainda. Quando eu descer aqui nas comissões e aqui para a plenária, é que a gente vai sentir. Mas nos grupos de WhatsApp, de WhatsApp teve aquela surpresa da turma? Não, nada pesado ainda. Daqui a pouco é que a gente vai sentir. Ainda de maior repercussão. Daqui a pouco eu vou circular aqui, aí é que eu vou sentir o que vai bater pesado aqui. Mas certamente vai ter, né? Vamos, daqui a pouco estão gritando aqui. Só para concluir rapidamente a questão de ontem, você acha, então, que o projeto ele tem chance ainda de ser aprovado? Você acha que o projeto tem chance? Eu vou completar aqui. Vamos então, lá. Ontem, o que eu quis dizer com o que eu estava... Vou completar aqui. Então, esse projeto, quer dizer, com o nível de pressão que teve, né, aqui... Ontem, quando nós fizemos a reunião de líderes, o que a gente levantou aqui é o seguinte: a maioria dos líderes queria votar o projeto, mas a repercussão, a contabilidade dentro das bancadas estava sendo feita durante o dia. E muitos mapas foram feitos, né? Então, tinha mapa que ia de 230 a 260 votos. A gente tinha muita dúvida dos mapas ontem ainda.
E o Orlando ontem ainda reunia com várias bancadas ontem, né, e muitas sugestões ainda vinham. Por exemplo, um dos pontos ainda muito polêmicos era que agência fiscalizaria o texto, né? E isso não teve consenso, se era a Anatel, se era outra agência, os evangélicos queriam uma outra proposta e tal. Então, somou ainda muita falta de consenso no texto, com recados que algumas bancadas ainda queriam dar ao governo, né, em relação a acordos ainda em construção, com muita pressão para algumas. E o estranho é que alguns deputados que nem rede social ainda têm tinham medo de redes sociais baterem por conta da pressão de algumas redes sociais. Então, na insegurança ainda da votação e, ao mesmo tempo, ainda na construção do texto, a gente deu um passo atrás para tomar impulso mais à frente, para ter segurança na aprovação do texto e segurança no seu conteúdo. Então, o projeto não vai para a comissão, o projeto não vai ser atrasado. O Arthur Lira viaja hoje, ele tem uma viagem internacional hoje, volta semana que vem. É o tempo da gente fazer a construção mais sólida do texto, e a ideia é botar em votação de novo ainda em maio. Né? A ideia é essa. Então, nós não desistimos de aprovar o projeto, nós temos perspectiva de aprovar o projeto e nós vamos voltar a colocá-lo em plenário. A ideia é colocá-lo ainda em maio. Eu perguntei isso ao Arthur Lira ontem. Qual o risco que a gente corre? É do Supremo decidir ainda essa matéria antes de nós, né? Porque ele tem uma provocação de uma ação feita no Supremo e é possível que o Supremo ainda decida alguns temas nesse assunto antes da gente legislar. O que é de alguma forma, uma certa desmoralização do parlamento, né? Porque depois o parlamento reclama, né? Ele não legisla, ele reclama que o judiciário legisla no nosso lugar. Eu falei isso ontem na reunião de líderes. Eu tenho que admitir, Jandir, eu tenho que admitir, deputada, que ontem, e eu falo isso com um mega constrangimento, eu consegui concordar com uma frase que o Arthur Lira falou. Eu nem dormi, tive que tomar um frontal para dormir, porque eu concordei com uma frase do Arthur Lira. Aí eu falei, eu não vou conseguir dormir aqui. Consciência pesada, eu concordei. E a frase que ele falou foi o seguinte: as big techs fizeram esse parlamento passar vergonha. As big techs se mostraram maiores que esse parlamento e a gente tinha que ter vergonha disso. E é isso mesmo, não pode deixar. Big Tech, empresa de fora do país, monopólio privado, aí você não tem soberania. Não tem soberania. Isso, o que está em jogo que as pessoas não entendem, não é o capilézinho que a Globo vai ganhar tanto, o fulaninho vai deixar de poder ser jornalista independente. Tudo isso aí a galera ajeita no texto. O que a gente está discutindo aqui é soberania nacional. É soberania, é dar para gigantes privados monopolistas o poder de alterar o rumo de toda uma nação. E eles mostraram que conseguem ontem. Eles mostraram que conseguem, que tem esse poder, e a gente tem que frear esse poder. Então, a frase que eu concordei do Lira, provavelmente nunca mais na vida vou ter que concordar com nenhuma, porque esse cara é meu adversário. Esse cara é meu adversário. Esse cara é tudo que eu não gosto para o país. Mas ele falou uma frase, a frase está certa. E o negócio foi uma vergonha para o parlamento. Aliás, ontem, Eduardo, ele falou várias frases que eu concordo, né? Porque ele está apoiando o projeto e ele tem ajudado a gente a aprovar o projeto, né? E eu não tenho problema de concordar com ele muitas vezes, porque eu estou dentro do parlamento e o meu papel é trazer... É isso aí, você é uma deputada, é isso aí. Agora, ontem foi grave, porque eu ontem disse várias coisas na reunião de líderes. Eu falei, ou o parlamento se afirma nesse momento, ou nós não podemos mais levantar a cabeça, porque a gente não está discutindo aqui um projeto menor. Nós estamos discutindo um projeto que combate crimes contra a crimes contra o terrorismo, crimes contra o Estado Democrático de Direito, crime contra a criança e adolescente, crimes contra as mulheres, crimes contra o racismo. Nós estamos discutindo a possibilidade real desse parlamento se afirmar contra, inclusive, a possibilidade dele legislar, afirmar o parlamento brasileiro, afirmar a soberania e afirmar a nossa possibilidade de legislar contra ingerências externas de empresas que algumas delas nem sede no Brasil têm.
O que é isso? Que parlamento é esse? Eu falei isso ontem na reunião de líderes. Me exaltei, inclusive. Né? Eu falei, ou a gente se afirma agora ou não se afirma nunca mais. Isso não é algo secundário para nós. Então, foi grave. Agora, nós vamos ter que votar esse projeto. Não votou ontem, mas nós vamos ter que votar. Né? E a gente vai ter que votar e ganhar. O que não podia era também votar e perder, que aí seria pior. Né? Votar e perder, aí era a nossa derrota total. Então, o que nós fizemos ontem foi o que eu disse, foi botar o pé atrás para dar impulso para ganhar e derrotar essas empresas. Porque também votar e perder, aí era agachar, era chamada genuflexão, né? Aí não dá. Então, a gente tem que votar e derrotar esses caras. E derrotar o bolsonarismo, derrotar a extrema-direita. Por isso que nós vamos votar para ganhar e derrotar esses caras. E essa é a nossa expectativa também, deputada, e a gente vai seguir acompanhando, e a gente agradece demais toda a sua luta. Muito obrigada mais uma vez por abrir espaço na sua agenda e conversar hoje com a gente num dia tão turbulento. Então, bom dia para a senhora e bom trabalho. Bom dia, eu vou dando notícia de Brasília para vocês, pode deixar. Se chegar uma multidão para convulsionar, eu aviso, mas eu não acredito nisso não, tá? Eu acho que eles vão chegar em pouca gente aqui, pelo menos é a minha expectativa, e nós vamos acompanhando, e nós vamos ver aqui também, nós vamos instalar a CPMI, né, do 8 de janeiro, e eu acho que isso nos ajuda, isso que aconteceu hoje, ajuda a CPMI a também ir mais fundo. E nós vamos tentar abrir aqui, Eduardo, o contato com os parlamentares americanos. Um beijo para vocês. Maravilhoso. Tá certo. Obrigada, deputada. Bom dia. Por acompanhar tão de perto e de forma tão contundente as notícias para o povo brasileiro. Um beijo para vocês.